Olá, tudo bom? Eu sou a professora Gabriela Chamusca, nutricionista, e tenho mestrado na Escola de Educação Física e Esporte da USP. Estou aqui hoje para conversarmos um pouco sobre a nutrição na gestação. Então, o que a gente vai ver nessa conversa? Vamos falar um pouquinho de toda a avaliação nutricional durante o período gestacional, as necessidades nutricionais da gestante, a alimentação no período gestacional e terminar falando um pouquinho da utilização da suplementação e fitoterapia na gestação e também na lactação, para a gente entender como que podemos auxiliar essa gestante nesse período tão importante da sua vida. Bom, falando um pouquinho desse período gestacional, né, ele tem uma duração de 40 semanas, podemos contar também em dias, 280 dias, em meses, 9 meses mais uma semana, ou 10 meses lunares, 3 trimestres. Então, a data provável do parto, ela é sempre calculada a partir da data da última menstruação, assim como todos esses períodos, onde a gente vai somar 9 meses mais uma semana. Lembrando que o período gestacional, ele pode ter uma variação de 2 semanas para menos ou para mais. Então, ele pode durar de 38 a 42 semanas. Isso pensando numa gestação a termo, né? Bom, pensando nos trimestres, dividindo então esse período gestacional em 3 períodos, a gente teria o primeiro período até a 12ª semana de gestação, o segundo de 13 a 27 semanas e o último período a partir da 28ª semana. Por que é importante a gente determinar esses períodos gestacionais? Porque as necessidades nutricionais, elas estariam diferenciadas para cada um desses 3 trimestres, então, da gestação. A gente tem que lembrar que a gestação, ela vai promover diferentes alterações fisiológicas nesse organismo para essa mulher, incluindo alterações metabólicas, endócrinas, respiratórias, cardiovasculares, renais, gastrointestinais, imunológicas, em toda a parte do aparelho locomotor, alterações também psicológicas e de uma forma geral nesse contexto da gestação. Todas essas alterações fisiológicas, na verdade, elas são importantes porque são elas que vão garantir todo o metabolismo materno que vai propiciar, então, o crescimento e o desenvolvimento do feto e também preparar a mãe para esse período do parto e da lactação. Então, essas alterações fisiológicas, elas são determinantes e precisam ser avaliadas e conhecidas para garantir o sucesso da gestação. Quando a gente pensa da parte nutricional, a gente sabe que as necessidades nutricionais nesse período, elas são específicas para esse desenvolvimento e que a alimentação equilibrada vai garantir o sucesso da gestação. A avaliação do estado nutricional, ela é importantíssima. Por quê? É importante que a gente tenha um estado nutricional adequado para garantir a saúde da mãe, o controle do peso durante esse período das gestações, dessa gestação, garantir também uma reserva para que a mãe possa amamentar o seu filho com esses estoques, né, de gordura para a produção do leite, para que ela tenha um bom prognóstico tanto no parto como também nesse período pós-parto, né, assim como o bebê. Então, esse estado nutricional, ele pode estar associado tanto na criança como na mulher, na mãe, para diferentes situações patológicas. Por isso é tão importante garantir o estado nutricional dessa mãe, dessa gestante, né? Pensando na criança, quando esse estado nutricional não está adequado, isso pode estar relacionado com diferentes alterações de crescimento intrauterino, mortalidade fetal, baixo peso ao nascer, até mesmo parto, a prematuridade, né, no parto ou malformações e complicações também. Já na mãe, a gente tem várias doenças que podem estar associadas a esse estado nutricional não adequado, né? A desnutrição, a obesidade, a anemia, a pré-eclâmpsia, o diabetes, a hipertensão. Então, a gente vai ter que acompanhar. É importante o acompanhamento desse estado nutricional pelo nutricionista
para que a gente garanta o sucesso do período gestacional. Então, essa avaliação desse estado nutricional, ela tem como objetivo avaliar se essas necessidades fisiológicas deste período estão sendo atendidas através do que a mãe está consumindo, através dos alimentos, né? E analisar se existe ou não um equilíbrio entre o que está sendo ingerido e a necessidade, ou seja, o gasto energético e também nutricional. Então, a gente vai avaliar essa mulher de diferentes formas, fazendo uma avaliação nutricional completa, avaliando todas as variáveis ecológicas, os dados pessoais, a anamnese bem feita, avaliação dietética, avaliação antropométrica, bioquímica e clínica. Então, essa avaliação, ela tem cada um desses fatores, as suas especificidades relacionadas a esse período gestacional. Vamos conversar um pouquinho de cada um deles, na verdade, principalmente a questão antropométrica, que é um ponto onde o nutricionista vai precisar acompanhar essa evolução desse peso. Além desses fatores, nesse período a gente sabe que a gente tem algumas alterações relacionadas a sinais e sintomas que são pertinentes a esse período e precisam ser avaliadas e cuidadas pelo nutricionista. Para que a gente possa avaliar a constipação, azia, enjoos, náuseas, vômitos, gastrite, dificuldades na digestão, aumento de apetite ou sede, alteração de paladar, sensibilidade olfativa e também desejos e aversões. Então, todos esses sinais e sintomas precisam ser avaliados para que a gente possa adotar uma correta conduta para cada uma dessas situações. Bom, na avaliação antropométrica, a gente também vai ter que ter o cuidado de determinar a evolução do ganho de peso da gestante. Mas a gente tem um outro ponto importante que muitas vezes não é avaliado, que é o percentual de gordura também da gestante. Eu acho muito interessante a gente avaliar esse percentual de gordura. Embora ele não seja fidedigno e a gente não tenha parâmetros de determinação de percentual de gordura para a gestante, a gente consegue utilizar nesse período um protocolo que vai nos auxiliar em acompanhar o ganho de peso, na verdade o armazenamento de gordura nesse período e não especificamente avaliar se o percentual de gordura está ou não adequado. Então não seria esse o objetivo dessa determinação, e sim poder acompanhar esse acúmulo de gordura que é interessante para o período de amamentação. A gente teria então a determinação de peso, estatura, de algumas dobras que a gente vai ver, circunferências também podem ser utilizadas, né? E tem também a altura uterina, que geralmente é determinado pelo acompanhamento médico da gestante nesse período. Essa evolução de peso, a gente tem que considerar dentro desse ganho de peso diversos fatores que estão associados a ele, que a gente chama de ganho fisiológico da gestação. Ou seja, não é um ganho de peso da gestante, não é um acúmulo de gordura da gestante, mas sim um ganho de peso fisiológico normal do período gestacional. Além disso, a gente teria de fato o peso que essa mulher vai ganhar nesse período, né? O peso também fetal, e isso tudo pode ser determinado e avaliado pelas curvas de ganho de peso no período gestacional, que são calculadas a partir do IMC, relacionando esse IMC para cada semana gestacional. Bom, esse ganho de peso, então, na gestação, ele está relacionado ao ganho do feto, ao peso do feto, né, da placenta, do líquido amniótico, do útero, das mamas, volume sanguíneo, que também aumenta durante o período da gestação, líquido extracelular, de edema, né? E a reserva, então, adiposa de fato, que vai ser esse ganho de peso para essa reserva para o período de amamentação. Se a gente avaliar todos esses fatores, a gente teria um ganho de peso ideal no período gestacional em torno de 7 a 12 quilos, pensando na variabilidade de cada um desses componentes, né? E o grande diferencial, então, seria essa reserva adiposa. Então, para esse ganho de peso de 7 a 12 quilos, a gente teria uma reserva adiposa até 3 quilos. Geralmente, todo o peso excedente que essa gestante ganha no período gestacional, além desses 12 quilos,
faz com que aumente essa reserva adiposa. Então, eu acho que acompanhar o ganho, o percentual de gordura, é interessante nesse sentido da gente poder acompanhar também esse ganho de reserva adiposa. Então, esse ganho a gente pode acompanhar tanto pelo ganho total, né, o peso total que essa gestante ganhou no período, de forma trimestral a cada trimestre, mensal ou até mesmo semanal. Vamos dar uma olhadinha, então, qual que seria a recomendação de ganho de peso nesse período gestacional. O primeiro fator é a gente determinar o estado nutricional da mulher antes da gestação. Por quê? Porque a partir do IMC da mulher anteriormente à gestação, é que a gente pode determinar de fato qual vai ser o ganho de peso ideal do período gestacional. Mulheres que iniciam a gestação, que têm um IMC pré-gestacional menor que 19,8, ela seria classificada como baixo peso. A adequação estaria num IMC de 19,8 a 26, 26 a 29 sobrepeso e acima de 29 obesidade. Essa mulher, então, que entrou no período gestacional com baixo peso, ela deverá ganhar durante a gestação de 12,5 kg, como a gente vê aqui nesse quadro, né, até 18 quilos. Então, ela teria aí um ganho médio de 15 quilos durante o período gestacional, tá? 2,3 quilos o total do primeiro trimestre e a cada semana no segundo e terceiro trimestre ela teria um ganho de meio quilo. Já as mulheres com IMC adequado, elas teriam um ganho na gestação ideal de 11,5 kg até 16 quilos. Então aqui a gente poderia pensar numa média aí de uns 13 quilos, 12, 13 quilos. Sobrepeso de 7 a 11,5 kg e as mulheres obesas poderiam então ter um ganho de peso total na gestação de 7 quilos. Então todo esse ganho de peso no período gestacional, ele vai ser acompanhado pelas curvas de ganho de peso no período gestacional, tá? Então a gente observa que no período gestacional a gente tem algumas questões relacionadas a esse ganho de peso em diferentes épocas. Vamos observar agora aqui essa curva, que foi uma das primeiras curvas que a gente utilizou para avaliar o ganho de peso nesse período gestacional, que eram as curvas de Rosso, publicadas em 85. Depois, elas foram substituídas por essas novas curvas, que também foram estudadas pelo Rosso, e atualmente utilizamos as curvas, a curva de ganho de peso, né, na gestacional do Atala, que é o que o Ministério da Saúde utiliza aqui no Brasil também, para acompanhamento dessa gestação. Então, essa curva, ela vai começar na sexta semana, com 6 semanas de gestação, e ela vai até 42 semanas. Aqui na curva a gente tem 40 semanas, mas nas tabelas a gente vai ter aí as 42 semanas. Então, aqui a gente teria a área de baixo peso, adequação, sobrepeso e obesidade. Isso pensando aqui nesse período até pré-gestacional também. O que seria o ideal? Que essa mulher mantivesse um traçado ascendente de acordo com a curva no período gestacional. Não é interessante que ela tenha um traçado horizontal, né? E nem mesmo um traçado descendente dentro de cada uma dessas semanas. Então aqui a gente tem a evolução das semanas e o IMC para cada uma dessas semanas. O ideal é que ela comece e termine a gestação, então, nessa faixa de adequação. Caso ela não esteja nessa faixa de adequação, então ela deveria manter um traçado que ele não diminua, principalmente para essas de baixo peso, e que também não aumente aí pensando no sobrepeso e na obesidade. Aqui a gente tem as tabelas, então, que mostram qual seria o IMC adequado para cada uma dessas semanas gestacionais. Então, ele começaria com 6 semanas de gestação, o IMC adequado de 20 a 24,9,
e chega nas 40 semanas com IMC de 25 a 29,1. Então, esse ganho de peso, esse aumento de IMC é o que é considerado ideal para esse período gestacional. Pensando então naquela determinação de percentual de gordura, a gente poderia utilizar algumas medidas de dobras cutâneas, bicipital, tricipital e subescapular para essa determinação do percentual de gordura. Lembrando que o objetivo da determinação não é avaliar a adequação desse percentual de gordura, e sim acompanhar o depósito de gordura ao longo da gestação. A dobra da coxa também poderia ser utilizada, também poderia ser aferida, mas ela não vai ser utilizada para a determinação do percentual de gordura. Circunferências também podemos acompanhar de braço, abdômen, quadril e coxa para determinar também essa evolução. Qual é o protocolo que podemos utilizar para avaliar esse percentual de gordura? O protocolo de Durning. Por quê? Porque é um protocolo que vai utilizar essas dobras cutâneas, né, a subescapular, a tricipital e a bicipital, que são dobras cutâneas que a gente consegue fazer a medição durante todo o período gestacional. Como eu falei, como a gente só está utilizando dobras cutâneas superiores, lógico que não é um protocolo adequado, sensível e específico para avaliar de fato o percentual de gordura, mas para o acompanhamento desse depósito de gordura é bastante interessante. E aí, a partir então desse cálculo de densidade, a gente utilizaria a fórmula de Siri para determinar o percentual então de gordura e poder acompanhar durante a gestação. Bom, a partir do momento onde eu fiz essa avaliação nutricional e já entendo qual é o estado nutricional dessa gestante, a gente vai ter que começar a avaliar e determinar as necessidades nutricionais para que a gente possa então fazer a prescrição dietética. Então, as gestantes, elas têm necessidades nutricionais aumentadas, mas será que ela precisa comer por 2? Será que essas necessidades nutricionais, elas dobram durante o período gestacional? Logicamente não, né? Na verdade, a gestante, ela precisa comer para 2, ou seja, ela precisa atender a demanda energética dela e também a demanda energética e nutricional desse feto. A manutenção da nutrição e saúde materna e crescimento e desenvolvimento intrauterino ideal do feto é ideal para que a gente tenha o sucesso da gestação. Então, é importante que sim, que ela aumente o seu aporte, não só de energia, mas também de nutrientes, para atender essa saúde materna e também fetal. Então, o objetivo qual vai ser? Fornecer nutrientes para o desenvolvimento do feto, impedindo que a gente utilize as reservas maternas. Lógico que se essa mulher tinha uma maior reserva, a gente até pode utilizar uma parte dessa reserva. Mas se essa mulher não tem reservas, é importante então que a gente de fato tenha essa solicitação da gestação atendida. Quando a gente pensa então nessas necessidades nutricionais, a gente teria uma alteração de calórica primeiramente, né? Proteínas, vitaminas, minerais, fibras, água, enfim. Durante a gestação a gente tem um aumento das necessidades de todos esses nutrientes. Pensando primeiramente nas calorias, a gente tem um custo energético da gestação em torno de 80.000 calorias. Ou seja, a mulher ela vai gastar durante a gestação aproximadamente 80.000 calorias a mais. Se a gente pegar essas 80.000 calorias e dividir pelo tempo da gestação, pelas 40 semanas, pelos 280 dias, a gente deveria ter um acréscimo aproximado de 300 calorias por dia durante o período gestacional. Em função, então, desse gasto calórico no período gestacional, a gente tem várias recomendações de aumento de consumo adicional energética durante esse período gestacional. Vamos dar uma olhadinha, então, nessas referências, nessas recomendações, né? Inicialmente, a primeira recomendação aqui da Organização Mundial de Saúde, publicada em 1973, colocava um aporte energético de 150 calorias no primeiro trimestre, 250 no segundo e 250 no terceiro. Um fator importante,
o cálculo dessa demanda energética, ela é feita da mesma forma para a mulher que não está grávida. Ou seja, a gente vai sempre trabalhar com as equações da mulher que não está grávida, né? E acrescentar esse aporte energético específico da gestação. Lembrando também que o peso utilizado é sempre o peso pré-gestacional, durante todo o período da gestação, já que eu estou fazendo esse acréscimo, esse aporte calórico. Em 85, a Organização Mundial de Saúde colocou uma nova recomendação de 250 calorias aproximadamente durante todo o período gestacional ou 200 calorias para aquelas mulheres muito sedentárias. Em 85, a FAO fez também uma recomendação, né, muito parecida com a da Organização Mundial de Saúde, aí um pouco menos que 300 calorias ao dia, que foi aquela recomendação que a gente viu. A RDA de 89, 300 calorias no segundo e no terceiro trimestre, sem acréscimo no primeiro trimestre, que é um período onde a demanda energética é menor. E atualmente a mais recente recomendação de 2002, do Instituto de Medicina dos Estados Unidos, também não coloca nenhuma adição no primeiro trimestre, em torno de 350 calorias no segundo trimestre e 450 calorias no terceiro trimestre. A grande verdade é que esse acréscimo calórico durante o período gestacional, ele é muito variável e depende muito também de cada gestante, porque a gente tem uma variação bem interessante em cada período gestacional, em cada trimestre da gestação, e nem sempre as gestantes vão responder da mesma forma. Então é importante que a gente tenha uma avaliação individualizada para saber como é que a mulher está se comportando neste período. Algumas mulheres sentem mais fome no primeiro trimestre, outras sentem menos fome porque sentem muito enjoo, náusea, até vômitos, outras já têm um aporte energético maior no último trimestre, outras não. A gente percebe também que existe uma variação dependendo do período do ano, o efeito sazonal nesse processo, né? Se essa gestante iniciou a gestação no verão, no inverno, então isso a gente vai precisar acompanhar e a melhor forma para isso é determinar pela avaliação dietética, essa ingestão calórica, né, dessa mulher, e acompanhar essa curva de crescimento, essa curva de ganho de peso no período gestacional e trabalhar, então, com essa relação com esses fatores. Vamos dar uma olhadinha nas proteínas, que é um outro nutriente muito importante durante o período gestacional. Por quê? Porque ela vai participar da formação e crescimento do feto e de tecidos. Então, a gente tem um depósito durante a gestação de proteína em torno de 925 gramas. Se a gente, da mesma forma, dividir esse valor pelo período gestacional, a gente deveria ter um acréscimo em torno de 10 gramas dia. Mas, olhando as recomendações, o que a gente percebe, né? A recomendação da Organização Mundial de Saúde, de 85, diferencia o período também gestacional, lembrando que o terceiro trimestre é o período de maior crescimento e desenvolvimento, embora a gente tenha uma média em torno de 8 gramas dia. RDA 89 tinha como recomendação um consumo aumentado de 10 a 16 gramas de proteína dia, e hoje, pelas DRIs, a gente tem a recomendação, então, de aumentar a ingestão proteica diária durante o período gestacional com 25 gramas de proteína dia. As vitaminas, a gente também tem uma necessidade aumentada de diferentes vitaminas durante a gestação, né? A grande maioria apresenta uma necessidade maior e vamos ter que dar uma atenção especial para o ácido fólico, para o ácido ascórbico, que é a vitamina C, né, e para vitaminas do complexo B. Vamos falar depois um pouquinho também da importância da vitamina D nesse período gestacional. Os minerais também têm uma demanda aumentada durante a gestação e aí atenção especial para o ferro, cálcio, zinco, selênio, magnésio e iodo, que vão ter que estar aí muito bem determinados, avaliados e, havendo necessidade, precisarão ser suplementados. Pensando na conduta dietética, na dieta dessa mulher durante o período gestacional, a gente vai fazer essa prescrição dietética, essa conduta nutricional,
logicamente a partir de uma avaliação nutricional. Avaliação essa que vai também determinar esse peso pré-gestacional, para avaliar o estado nutricional pré-gestacional, né? O peso atual, a semana gestacional. Então a gente também vai ter uma diferenciação de quando vamos começar esse acompanhamento nutricional na gestação. No primeiro trimestre, no segundo trimestre, no último trimestre. Então muitas vezes a gente tem uma variação de conduta dependendo de quando essa gestante iniciou esse processo. Lógico que o ideal seria que essa gestante tivesse um acompanhamento nutricional durante todo o período, que a gente pudesse ter pelo menos uma avaliação nutricional até mesmo pré-gestacional, uma avaliação no primeiro trimestre, no segundo trimestre, uma, duas, e no último trimestre que a gente pudesse então acompanhar essa gestante durante todo o período, mensalmente até o final da gestação. Calculando então o IMC, a taxa metabólica, o valor energético total, a partir de todos esses fatores e desse ganho de peso, determinando então as necessidades e a prescrição dietética. A conduta dietética, a gente vai ter que colocar as necessidades nutricionais gerais, dependendo do período gestacional, assim como as específicas, dependendo de todos os sinais e sintomas associados a cada um dos períodos, como é que vai ser a distribuição dos nutrientes, como é que eu vou fracionar essa ingestão calórica ao longo do dia, quantas refeições são importantes. A gente sabe que a gestante, ela tem uma variação maior da glicemia, já que a glicose é o principal substrato energético para o feto. Então é importante que essa gestante tenha um alto fracionamento na dieta. É importante que essa gestante coma a cada 2, 3 horas para manter a sua glicemia sempre constante. Quais são os grupos que vamos utilizar? Todos os grupos alimentares. Como vamos estabelecer o porcionamento, as refeições e que essa alimentação ela possa ter qualidade, quantidade, variedade, fracionamento e velocidade, mastigação adequados. Então a gente vai precisar atender a todos esses fatores relacionados à alimentação e principalmente aqueles específicos da gestação, onde o nutricionista precisa orientar e estabelecer condutas específicas para todas essas situações comuns da gestação, conforme a gente conversou, né? Outra estratégia que a gente também pode ter nesse período gestacional seria a utilização de nutracêuticos, bioativos e até mesmo, principalmente, alimentos funcionais que poderiam otimizar esse estado nutricional e dar um aporte maior de nutrientes para essa mãe e principalmente para esse feto. A gente sabe hoje, pela epigenética, o quanto a alimentação materna poderia influenciar na vida adulta dessa criança que vai nascer, no seu estado de saúde e na incidência também de doenças. Então hoje a gente vem estudando e pesquisando muito o papel dessas substâncias nesse conceito todo, né? Alguns alimentos funcionais que poderiam ser importantes, cereais integrais, aveia, pensando na quantidade de fibras, né? Muitas vezes o período gestacional ele está associado a um período de constipação, então essas fibras vão auxiliar bastante esse processo. Iogurte, rico em proteína, rico em cálcio, que são nutrientes aí imprescindíveis para esse período. Os peixes, salmão ou mesmo sardinha, peixes ricos em ômega 3, linhaça também rica em ômega 3, crucíferas, verduras verdes escuras, pelo conteúdo aí de ferro que eles têm, azeite, castanhas, de uma forma geral, frutas, legumes, verduras, a soja, leguminosas, ovos, sementes, algas, enfim, alguns alimentos que a gente poderia acrescentar e trabalhar, né, durante esse período, por serem alimentos que têm características específicas. Alguns alimentos, por outro lado, a gente precisa contraindicar nesse período. Vamos dar uma olhadinha lá, quais seriam esses que a gente vai contraindicar. Bom, pensando aí nesses alimentos, a gente vai ter que pensar o porquê também dessa contraindicação, né? Seriam alimentos que não têm um valor nutritivo tão interessante, alimentos muito calóricos,
ou alimentos que de fato poderiam interferir nesse processo de crescimento e desenvolvimento. Lógico que esses alimentos não chegam a ser proibidos durante o período gestacional, mas a gestante precisa ser orientada que são alimentos que não vão trazer nenhum tipo de benefício nesse período e que ela deve, então, tentar ao máximo não consumir esses alimentos, né? Os refrigerantes, café em excesso, por causa da cafeína, a gente tem a opção até de um café descafeinado. O álcool, a gente sabe a importância da retirada do álcool no período gestacional, porque ele pode interferir no desenvolvimento, é teratogênico, ele pode interferir no ganho de peso dessa criança, fazendo com que essa criança tenha um menor peso, né, um baixo peso ao nascer. Os aditivos alimentares, adoçantes, que também se questiona muito, né, a utilização de adoçantes durante o período gestacional, a gordura trans, industrializados, o glutamato, metais tóxicos, principalmente o mercúrio, que também tem uma ação teratogênica e que a gente pode encontrar em alguns peixes, principalmente o atum e o cação, seriam os peixes com maior teor de mercúrio, alimentos refinados, açúcar e sal em excesso, amendoim, principalmente aqueles que poderiam estar contaminados com aspergilos flavos, né, que produz a aflatoxina, balas, chicletes, enfim, alimentos que não teriam um potencial nutricional, nutritivo, que deveriam então ser contraindicados. Vamos terminar falando um pouquinho da questão da suplementação e da fitoterapia, também nesse período gestacional, como duas estratégias complementares à prescrição dietética e que poderiam também otimizar o estado nutricional dessa gestante. A gente sabe que essas necessidades nutricionais, então, no período gestacional, elas são diferenciadas, né? A gente tem algumas questões aí principais que a gente já conversou, a questão do custo energético, as proteínas, as fibras, a água, algumas vitaminas e minerais mais importantes, né? Como o ácido fólico, o ferro, o cálcio, a vitamina C, o magnésio, o zinco, o selênio, o iodo e também o ômega 3. Cada um desses nutrientes possui um diferencial no período gestacional por alguma questão relacionada a esse período. Todos esses nutrientes, lógico, a gente pode obter a partir da alimentação com consumo de nutrientes de alimentos específicos que seriam ricos em cada um desses nutrientes. Além disso, muitas vezes a gente precisa também da suplementação para de fato conseguir essa necessidade nutricional. E aí poderíamos então fazer essa suplementação, né? Por exemplo, ácido fólico, que geralmente é suplementado no primeiro trimestre da gestação ou até mesmo a partir de 2 meses antes do início. Existe a recomendação de 600 microgramas dia, mas muitas vezes essa suplementação é feita com doses bem acima, né, desses 600, com 5 miligramas dia. Inclusive, a gente tem que ter o cuidado também para avaliar qual é a possibilidade e capacidade do profissional nutricionista para essa suplementação. Por exemplo, o ácido fólico, nessa quantidade de 5 miligramas, o nutricionista não pode prescrever. O nutricionista só pode prescrever no máximo 1 miligrama ou 1000 microgramas dia. Então, isso também é um cuidado, né? Vitamina C, vitamina E também podem ser suplementadas. Vitamina C é bem interessante, auxiliando na redução de incidência de infecções urinárias que são comuns no período gestacional. Vitamina E, alguns trabalhos com relação à pré-eclâmpsia, né, que ela poderia auxiliar prevenindo pré-eclâmpsia. Zinco, selênio, ferro, cálcio, importantíssimos para o desenvolvimento. Muitas vezes se utiliza também esses complexos multivitamínicos, minerais, e o ômega 3 hoje também vem sendo muito utilizado, principalmente com principalmente o DHA, né, que é mais importante na gestação do que o EPA, com quantidades mínimas aí de 200, 300 pela recomendação, mas podendo chegar a quantidades de 1, 2 gramas dia, tá? Com diferentes benefícios, tanto para o bebê como para a mãe, né? Do bebê, auxilia aí no nascimento pré-termo, diminuindo o risco de alergia, desenvolvimento neurocognitivo, acuidade visual,
E para a mãe também pode auxiliar, também evitando, prevenindo a pré-eclâmpsia, a obesidade e principalmente a depressão pós-parto, já que o DHA tem uma alta relação com esse processo. Um outro nutriente hoje que vem sendo muito estudado também durante o período gestacional seria a suplementação com a vitamina D, como a gente observa aqui nesse estudo, né? Aqui a avaliação era determinar se essa suplementação poderia melhorar, poderia otimizar a resposta imunológica do bebê, principalmente diminuindo a incidência de processos infecciosos e até mesmo auxiliando, protegendo essa criança contra asma nesse início da vida. Então esse estudo, por exemplo, ele foi bem interessante nesse sentido, observando aí essa ação da suplementação com vitamina D. Hoje também, cada vez mais, a gente tem estudos mostrando os benefícios da suplementação com pré-bióticos e probióticos durante esse período gestacional, para que essa mulher tenha uma microbiota interessante, porque isso vai influenciar diretamente nesse prognóstico de doenças, não só no nascimento, mas principalmente até na fase adulta. Então, alguns estudos também colocando, né, o papel dos probióticos na microbiota, mas não só na microbiota. Esse estudo, por exemplo, ele determinou a eficácia dessa suplementação, até mesmo contribuindo para a regulação da glicemia durante o período gestacional. Outra questão importante seria a determinação e avaliação se a utilização de prebióticos e probióticos no período gestacional seria de fato seguro, né? Até mesmo também na lactação. E alguns trabalhos na literatura, como a gente observa aqui, avaliaram então essa segurança dessa utilização e todos eles mostrando que sim, que a gente tem segurança para essa utilização. Fitoterapia na gestação, para a gente terminar a nossa conversa. É um outro ponto que a gente tem que ter muito cuidado e conhecimento, porque cada vez mais a fitoterapia vem sendo utilizada, não só nesse período, mas de uma forma geral, né, pela população, pelas mulheres. Então a gente precisa saber e conhecer o potencial risco ou benefício dessa utilização de plantas medicinais no período gestacional. E aí a grande verdade é que a gente ainda tem poucos estudos, né, sobre essa segurança e pela falta de evidência, a gente tem que ter uma atenção ainda maior. Por isso a gente tem, na verdade, nesse período, muito mais plantas contraindicadas de serem utilizadas do que de fato plantas que poderiam ser utilizadas. A gente tem 108 plantas medicinais que são contraindicadas na gestação e na lactação. E aí é importante que a gente conheça essas plantas, que a gente busque essas plantas. Eu trouxe aqui, todas essas 108 plantas foram registradas, né, pela Secretaria do Estado do Rio de Janeiro, onde eles, por essa regulamentação, eles fizeram então a lista dessas plantas. Algumas delas com diferentes ações, né, ação absortiva, emenagoga, ou seja, plantas que poderiam provocar hemorragias e até mesmo algumas plantas que poderiam ter uma ação teratogênica. Então esses seriam os principais motivos dessa contraindicação do consumo de algumas plantas medicinais no período gestacional, né? Algumas delas seriam proibidas no primeiro trimestre e até poderiam ser utilizadas depois aí no segundo e no terceiro trimestre. Algumas também poderiam alterar o desenvolvimento embriológico com essa ação teratogênica, promover uma imaturidade fetal, por exemplo, com baixo peso ao nascer, ou até mesmo essa estabilidade do útero que poderia estar comprometida, aumentando então o risco de hemorragias e aborto. Aqui a gente tem algumas dessas plantas, lembrando que são 108, né? Então aqui só para a gente ter ideia de algumas dessas plantas que são contraindicadas nesse período, né? A camomila, a melissa, o guaco, hibisco, hortelã, funcho, erva doce. Algumas das plantas então que eu trouxe aqui que são plantas muito comuns de serem utilizadas pela população. Uma outra também que apresenta risco é a canela. Então a gente vai ter que ter conhecimento e o cuidado
para determinar e avaliar isso nesse período. Por outro lado, a utilização de fitoterápicos na gestação, ela poderia ser interessante para algumas situações comuns na gestação, né? Como enjoos de dispepsias, ansiedade, insônia, constipação, gripes, resfriados, tratamento de infecção urinária ou até mesmo as dores musculares e lombares comuns nesse período. Pensando nessas plantas que a gente poderia ter segurança de utilização e que de fato poderiam ter algum benefício no período da gestação, a gente tem algumas aqui interessantes. O gengibre, que é muito utilizado para controlar e diminuir as náuseas e vômitos, principalmente no primeiro trimestre da gestação, podendo ser utilizado de diferentes formas, em pó ou chá de gengibre ou até mesmo as tinturas com gengibre. O cranberry, muito interessante para diminuir a incidência das infecções urinárias, que pode ser utilizado também na forma de suco ou extrato seco. Psyllium, que é interessante aí como uma excelente fonte de fibra, né? Podendo ser utilizado para tratamento de constipação comum na gestação a partir do consumo das sementes, né, do psyllium, em pó ou também na forma de chás. Prevenindo a anemia, a gente poderia ter a utilização do alho, né, em diferentes formas também, ou no preparo mesmo das refeições, ou até mesmo um chá que pode ser feito a partir do alho, suco de beterraba e suco de couve. Aqui pensando na prevenção da anemia, pensando aí na disponibilidade de ferro destes alimentos, tanto da beterraba como do suco de couve. Algumas plantas também são utilizadas com uma ação calmante para controlar a ansiedade, comum também no período gestacional, e aí o chá de erva cidreira seria um fitoterápico interessante para isso, lembrando que essa planta só pode ser utilizada depois do 3º mês de gestação, porque ela também não é interessante no primeiro trimestre da gestação. Constipação, a gente poderia ainda ter o tratamento além do psyllium, né, com a linhaça, que também tem uma quantidade de fibra interessante, ômega 3 para o período gestacional, a ameixa seca, que pode ser consumida junto da alimentação, e a banana também como alimento com essa indicação, né? Castanha da Índia poderia ser utilizada quando existe um edema aumentado, já que ela pode ter uma ação diurética, minimizando, né, esse edema. Também utilizada de diferentes formas, em cápsulas, tintura ou até mesmo chá da castanha da Índia. E alguns outros fitoterápicos que a gente também poderia utilizar no período da gestação, pensando não só na gestação em si, mas também no parto e no período pós-parto. Então, para esse período de parto, a gente tem alguns fitoterápicos que poderiam induzir, auxiliar que o parto ocorra de forma natural, diminuindo a incidência de cesarianas, né? Como, por exemplo, a framboesa, que poderia ser utilizada a partir da 32ª semana de gestação, a partir do chá das folhas da framboesa, auxiliando então nesse processo. A canela também é interessante, o chá de canela, auxiliando também, aumentando essas contrações, fazendo com que a gente tenha um parto mais facilitado, e aí, lógico, a gente vai ter que ter todo um mecanismo para preparo, né, desse chá de canela. E, por último, a artemísia, que também auxilia aí o processo de parto. Finalmente, na amamentação, a gente também teria alguns fitoterápicos que poderiam ser utilizados aumentando a produção de leite, ou seja, fitoterápicos que também possuem uma ação como galactagogos. O que seriam os galactagogos? Seriam substâncias que poderiam aumentar a lactação, ou seja, aumentar a produção de leite ou a secreção do leite. A gente tem alguns fitoterápicos auxiliando esse processo, principalmente o funcho, muito utilizado em tinturas ou até mesmo em chás, né, com ação galactagoga.
O algodoeiro, principalmente na forma de tintura, também auxiliando esse processo. E por último, a salsa, que também é indicada no período de amamentação. Tá? Nesse período, a gente tem que ter alguns cuidados com fitoterápicos que podem ser contraindicados, principalmente em relação ao bebê. Por quê? Porque eles podem promover cólicas ou diarreias na criança, podem mudar, alterar o sabor do leite, deixando esse leite mais amargo, fazendo com que a criança perca o interesse pelo leite materno, pela amamentação, e ainda alguns fitoterápicos até que poderiam ter uma ação de fato diminuindo a produção de leite. Tá? E aí, aqui, alguns fitoterápicos, então, contraindicados nesse período de amamentação, principalmente alcachofra e sene, são os dois principais, né? Mas a gente tem aqui um grupo ainda de outros fitoterápicos, né? Também contraindicados nesse período, tá? Bom, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre a importância da nutrição, da alimentação neste período gestacional, né? Para que você possa, então, acompanhar e poder ter um trabalho mais efetivo nesse acompanhamento nutricional dessas gestantes. Obrigada e espero vocês numa outra oportunidade. Até mais!